Continuando nossa aula de ciclo celular, lembram? A gente tem o CDC2. O CDC2, quando ele for preenchido tudo pelo ciclina mitótica ou ciclina de G2, ele forma o fator promotor de maturação. O fator promotor de maturação induz a condensação cromossômica, o rompimento do envoltório nuclear e a reorganização do citoesqueleto, com a montagem do fuso. Então, veja, a mitose ela se inicia por esses fenômenos. O fator promotor de maturação vai fazer o quê? Vai fazer com que a membrana nuclear desapareça, os cromossomos eles vão ficar condensados, a gente vai ter a migração dos centríolos para os polos da célula e nós vamos ter a reorganização dos fusos mitóticos que vão se fixar nos cromossomos duplicados. Então, essa primeira fase que a gente chama de prófase, ocorre esses fenômenos induzidos pelo fator promotor de maturação. E no final da prófase, o que a gente tem? Os centríolos nos polos das células, a formação, os cromossomos eles estão condensados, eles começam a se dirigir para os polos, para o equador da célula, a membrana nuclear desapareceu e eu tenho aqui os fusos mitóticos formados. A fase que se segue à prófase é a metáfase. E o que caracteriza a metáfase é a presença dos cromossomos duplicados com duas cromátides posicionados no equador da célula, no meio da célula. A fase que se segue à metáfase é a anáfase. E o que caracteriza a anáfase é o encurtamento dos fusos mitóticos e com a tração, tá certo? De cada cromátide para o polo da célula. Os fusos mitóticos eles vão diminuindo de tamanho progressivamente e vão chegando no polo da célula. Enquanto eu tiver fuso mitótico tracionando, eu estou na anáfase. Eu vou mudar de fase, eu vou sair da anáfase e vou chegar na telófase, no momento em que os fusos mitóticos que estavam tracionando as células desaparecerem, as células estão nos polos, os cromossomos, desculpa, estão nos polos das células e aí vai ocorrer o fenômeno de citocinese. Citocinese que é o que? É produzida pela contração das actinas e miosinas que estão no citoplasma da célula e com a divisão do citoplasma eu tenho a formação de novas células que são exatamente iguais às células que lhe deram origem. E na telófase também vai acontecer o quê? A ciclina de G2 ela foi toda metabolizada. Então o CDC2 volta a estar vazio. E ele estando vazio, o fator promotor de maturação desapareceu. Então, como ele desapareceu, o que acontece? Ocorre novamente a formação da membrana nuclear, os cromossomos eles deixam de estar condensados, desaparece, desorganiza de novo os fusos mitóticos. E com isso eu tenho duas novas células.
Então, considerando aqui uma célula, o que que eu tenho? Olha, eu tenho o início de uma prófase. A gente ainda consegue encontrar, determinar mais ou menos aonde está a membrana nuclear, os cromossomos estão ficando condensados. Aqui a gente já começa a ver ó, o centríolo posicionado no equador, os cromossomos eles estão migrando para o equador da célula e aqui, a hora que eles estão, todos eles, no equador da célula, eu digo que a gente está numa metáfase. Então, isso aqui seria uma metáfase. Todo esse processo aqui seria uma prófase, né? Uma prófase inicial, aqui uma prófase na fase tardia. Quando os fusos mitóticos começam a ser encurtados, puxando as cromátides, uma para cada polo da célula, a gente teria então aqui uma anáfase, aqui o final da anáfase, aqui ocorrendo a citocinese. Então a gente estaria aqui numa telófase. Então, aqui uma célula que acabou de se dividir, ó, tem uma célula aqui, uma célula aqui. Aqui, ó, seriam prófase, tá certo? Os cromossomos prófase também, os cromossomos bem condensados. Aqui, ó, metáfase, os cromossomos no equador da célula. Aqui uma anáfase, tá? Os cromossomos estão sendo puxados para os polos da célula. Basicamente, ó, e aqui nós teríamos o final de uma telófase. Veja uma célula aqui, outra célula aqui.